Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Ou estar credenciado ou ter a autorização para entrar. Lembrando que o funcionário do clube. Ou ser funcionário do clube. Então, ele disse que ele disse que já identificou. Mas o que é? Identificou. É funcionário, é jornalista. Ele disse que está com a cara virada para esses caras, para os caras que ele identificou. Mas ele não quer nomear. Vamos escutar o que ele vai falar? Vamos. Aí a gente já vai ter uma base para dizer espião no treino do Corinthians. Manda lá. A questão de fechar os treinos e algumas coisas que veio de algum de vocês, né, por amigos do interior aqui de São Paulo, que passaram jogadas nossas de bola parada. Isso me deixou muito chateado, a relação de confiança. Tem nomes? Porque senão generaliza. Tenho nomes. Como vocês também têm as fontes que vocês não falam, eu também não preciso falar, mas eu sei quem é. Né? Então, para essas pessoas eu olho torto. Eu sei quem são. Como vocês também não revelam, eu não tenho que revelar, mas aconteceu com 2 pessoas da minha confiança em 2 jogos. Por isso a decisão de esconder algumas coisas, né, já adiantando, treino fechado amanhã e domingo, não tem treino, descanso para todos vocês. Final de semana, sábado e domingo, ficar com a família. Então, estou tendo esse cuidado. Outro dia reclamaram que não sei o que da escalação, fiz questão que saísse no site oficial do Corinthians os 11 que ia jogar. O problema não é esse. O problema é algo que você faz aqui que você pode surpreender. Rapaz, o bicho tá brabo, hein? Mas o Flavinho detectou algo importante na fala dele. Não, o Carille fala de gente da confiança dele. O Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, pergunta para ele, pede para ele dar nomes, ele não dá. Aí ele fala, não, é gente da minha confiança, que teria traído, né? Teria traído. Só que é o seguinte, se a gente dá confiança dele e se for jornalista, já temos aí um erro conceitual, tanto do jornalista quanto do Carille. Dele mesmo. Mas não tem de existir essa relação de confiança ou de ser confidente de um... Cada um faz o seu papel. Mas ele pode confiar nas pessoas, Sim, ele pode confiar nas pessoas. Às vezes mas é um jornalista que ele se ele abre um treino, confia, um jornalista não é obrigado o jornalista ele pode relatar tudo que ele viu. Para quem ele quiser. Não, mas o Flávio... Tá aberto o treino. Não, mas esse é o problema, porque muitas vezes aí o jornalista ele não está nem vendo. Ali dentro do CT do Corinthians, às vezes tem aquele campo que é mais distante, o jornalista não tem acesso. E muitas vezes quando existe, talvez até uma área restrita, quando o Carille não quer ninguém ali passeando pelo CT, existe uma sala ali que a imprensa toda fica ali. Quando vai ter uma coletiva, por exemplo, o pessoal se posiciona ali e fala, fiquem todos ali que daqui a pouco o fulano vai falar. Fiquem todos aí, não pode olhar pela janela, é isso? Não pode, Flavinho, mas por exemplo, às vezes o cara entrou numa área até restrita. Lá você não consegue ver o campo. Mas dali você vai ver o o senhor Mani falou, ao controle dos acessos. Ele está acusando jornalistas. Ele fala o seguinte. Se ele não está acusando jornalistas, ele está acusando funcionário do Corinthians. Exatamente. Porque ele falou o seguinte, como vocês não revelam fontes, eu também não vou revelar. Completamente diferente. Nós somos protegidos por uma lei. Não, e fonte é uma coisa. Acusado é outra. Exatamente. Aqui nessa sala só tem ladrão. Mas quem que é o ladrão? Eu não vou revelar porque vocês não revelam a fundo. É assim. Tem nada, é uma acusação mais séria. Exatamente. Não é questão de seriedade. Tem nada uma coisa a ver com outra. A natureza do personagem então é o seguinte. Fonte é uma coisa. O Facicani trabalhou quantos anos lá no Corinthians, cobrindo o Corinthians? Nesse CT, quase 4 e no Parque São Jorge, 2,5. Né? Então, eu também trabalhei muito tempo, conheço bem lá. Da sala de imprensa tem campo que você não consegue enxergar. Exatamente. É assim, o Corinthians geralmente treina no campo 3-4, lá embaixo, né? Lá encostado na parede, lá onde que passa o trem, na linha do trem. Não, é muito próximo ao que hoje a gente chama do hotel dos jogadores e também do paredão da universidade. Do laboratório, né? Do R9 lá, que é o laboratório que o Ronaldo montou pro Corinthians, né? Que é onde os caras fazem os testes físicos, etc e tal. Então é bem distante da sala de imprensa. Quando o Tite dava treino no Corinthians fechado com a presença da imprensa, ou seja, a gente podia trabalhar e filmar o treino dos reservas e ele trabalhando com os titulares, geralmente com o Carille treinando a defesa, ele pedia para as câmeras ficarem viradas para o campo dos reservas e ele continuava dando treino lá e a gente assistia esse treino.
Eu inúmeras vezes viu, a gente até brincava do treino fantasma, que era o treino de posicionamento só dos titulares e o Tite ia monitorando os caras, ou então aquele treino com os bonecos, com os joões bobos, né, que a gente chamava lá, etc e tal, mas a gente não filmava. Só que eu tô assistindo o treino. Então, eu trabalhava em rádio, eu tô vendo o treino, na época eu falava, o Tite treinou com fulano, com o ciclano, tal, normal, como o cara de jornal escrevia ali. Então, você está presente no treino, você tem a liberdade. O que ele não queria era que ela filmasse aquilo pro cara ver a movimentação, o posicionamento e levar para um outro lugar. Agora, a reclamação dele é quanto às jogadas ensaiadas, preparadas, que, segundo ele, pessoas do interior foram acionadas e revelaram a ele que essas imagens chegaram a ele. Agora é assim, Pascoal, eu fico com essa dúvida que você tem também. O que pode ter havido, né? Hoje nós temos isso aqui, que é uma arma, né? Isso aqui filma muito bem. Se você faz uma transmissão hoje, né? Uma live hoje, você leva pro mundo inteiro. O cara com o celular tá aqui, ó. Eu tô mexendo no WhatsApp aqui, só que eu tô filmando o treino, entendeu? Que pode ter havido isso. Né? Porque então, você acha que isso aí é quebra de confiança? Se jornalista fez isso, mas se jornalista fez isso e passou para outro clube, esse cara não merece o menor respeito da minha parte. Isso é errado. Não merece o menor respeito. Porque saber o que aconteceu. Porque assim, Sormani, quem tem que explicar isso é o Carille. Porque agora a gente começa a elucubrar. Nós estamos pensando em quem fez. Teoria da conspiração dele, nossa, dele. O Carille tem um dever. O Marco Belo fez super bem ali. Quem é? Você tem nome? Você tem nome? Foi muito bem. Se o jornalista vai lá, ele disse que são dois. Ele acompanha o treino, anota e escreve no jornal dele. Olha, o Corinthians tem uma jogada de... É uma coisa. É uma coisa. Porque você não tá vendo qual é a jogada. Você vai imaginar que no primeiro pau... O cara tá relatando que ele tá... Eu trabalhei em rádio. Se ele está trabalhando, aí sim, como espião para um outro clube, aí se ele é nojento. passou... Não, aí não. Isso aí é passar do limite. Claro, mas aí o treinador precisa dizer o que aconteceu exatamente. Inclusive, veta a presença dessas pessoas no campo. Se ele tem essa convicção toda... Mas o Carille vai espanar. Para ter acontecido essa declaração do Carille, eu falo assim, Cane, alguma coisa grave deve ter ocorrido. Você acha que foi trairagem, mano? Eu acho que sim. Porque a partir do momento que o treinador, dentro de um posicionamento que ele vai dar perante a imprensa, ele faz uma crítica dessa, eu também concordo com vocês. Eu sou a favor sempre de apontar quem errou e talvez até as atitudes que o próprio técnico possa ter com relação a essa pessoa. Eu não sou a favor de você generalizar, porque todo mundo que está na imprensa ali, o cara se sente atingido. O cara fala, estou trabalhando de forma séria. O cara está expondo todo mundo aqui. É complicado. Ele fala, não quero falar porque eu quero resguardar a minha fonte. E mais ainda, tem o jogo do Corinthians, lá em Itaquera. O Corinthians perde uma vaga na Copa do Brasil, etc e tal. Estão todos os jornalistas que habitualmente cobrem o Corinthians ali. Alguém pode se virar contra eles. A torcida pode se virar contra os jornalistas. Claro. Porque, segundo como o Carille não fala quem é, todo mundo está sob suspeita. Eu sou a favor de falar ele também. Coloca em risco a integridade dos jornalistas. Claro. Eu acho que ele tem o dever de dizer quem quer isso aí. Eu acho que o Sindicato dos Jornalistas, a ACESP, deveria entrar com uma representação pedindo para ele apontar o dedo para esse jornalista espião. Para o mau jornalista. Inclusive para o jornalista, se for verdade, descredencia o cara. Não, e se defenda também. Que de repente o cara tá lá falando que... Bom, enfim... ele falou que alguém no interior falou para ele... Passou para ele, que ele tem as imagens que foram vazadas. Eu não vi ele falar imagens, não. Ele falou de jogadas. O pessoal do interior... Jogadas, então. O pessoal do interior passou para ele a informação. Você quer ouvir de novo? É melhor. Eu acho que seria legal. Eu posso pedir para a produção... Dá para colocar de novo, produção? Coloca no ponto, por favor, para a gente reproduzir. Hoje a gente tem a volta do... Quem que é o presidente da CESP? Inclusive porque ele não... E quando o Marco Belo pergunta, ele não fala, inclusive, que são jornalistas. Ele fala pessoas de minha confiança. Não, pessoas que quebraram a minha confiança. Mas ele não nomeia. Ele não fala que é gente da imprensa. Algum, ele fala que é jornalista. Por isso ele precisa... Espera um pouquinho, mas ele chega e diz, para vocês, então, tem folga sábado e domingo, que aqui não vai entrar ninguém. Sim. Então, e ele acaba indiretamente dizendo que são jornalistas. Exatamente. Entendeu? Para vocês tem folga sábado. Não é o problema de dar a escalação, que eu posso até dar a escalação e sair no site. Mas o problema fica com as jogadas que são preparadas. Entendeu? Dá para pôr de novo, a hora que estiver no ponto, por favor, é só me avisar. Pode pôr, por gentileza. Bota aí para a gente ouvir de novo. A questão de fechar os treinos e algumas coisas que veio de algum de vocês, né, por amigos do interior aqui de São Paulo, que passaram jogadas nossas de bola parada.
Isso me deixou muito chateado, a relação de confiança. Tem nomes? Porque senão generaliza. Tenho nomes. Como vocês também têm as fontes que vocês não falam, eu também não preciso falar. Mas eu sei quem é. Né? Então, para essas pessoas eu olho torto. Eu sei quem são. Como vocês também não revelam, eu não tenho que revelar, mas aconteceu com 2 pessoas da minha confiança em 2 jogos. Por isso a decisão de esconder algumas coisas, né, já adiantando, treino fechado amanhã e domingo, não tem treino, descanso para todos vocês. Final de semana, sábado e domingo, ficar com a família. Então, estou tendo esse cuidado. Outro dia reclamaram que não sei o que da escalação, fiz questão que saísse no site oficial do Corinthians, os 11 que ia jogar. O problema não é esse. Né, o problema é algo que você faz aqui que você pode surpreender. Ele fechou o treino, meu. Veio de vocês. Tá na cara que veio de vocês. A primeira frase dele foi... E estou fechando o treino de sábado e domingo. Vocês podem ficar em casa. E sabe quem é. Pessoas que ele confiava e que agora olha torto. Disse, Pascoal, ele falou o seguinte, passaram jogadas nossas. Deduz-se que é uma imagem. E se ele pede para que não passe imagem... às vezes pode não ser, pode ser um relato. Pode ser um desenho. No primeiro pau fica fulano, no segundo tem 2 jogadores ali, pode ser um relato. Não, mas de qualquer forma, se ele pede para que isso não seja divulgado, porque isso não é o trabalho do jornalista também. Que assim, caguetar o que está sendo feito, inclusive até de maneira secreta, entendeu? Para outro clube, vamos lá. Se você vai num treino de um clube, você vê o que está sendo feito, você tem obrigação com os seus leitores, com os seus ouvintes, com os seus telespectadores, de dizer para eles, olha, o Corinthians treinou assim, assim, assado, e não se surpreenda se no jogo acontecer isso. Eu vi. Agora, você pegar isso e levar para um outro time, vou falar, eu trabalhava em rádio. Então, eu reportava o que eu via para o compromisso do repórter não é com o Corinthians, não é com o Carille, não é com o jogador. O compromisso do repórter é exclusivamente com quem está vendo ou lendo ou com a empresa onde ele trabalha. Então, mas sabe o que é complicado? Empresa, é o público. Aí que tá, e depois vocês reclamam, por exemplo, porque muitas vezes... No meu barco, não é isso, porque muitas vezes o repórter, mas é que tá. Quantas vezes já tivemos repórteres aí na porta de CT de clube, e a gente falando, é um absurdo, o clube não deixa o cara entrar. É um absurdo. O cara tá do portão pra fora. A partir do momento que o técnico chega e tem uma relação de confiança, porque o cara tá chegando ali, senhor Mani, Flavinho, vocês estão aqui no treino? Pô, não vou pedir aí, não vou cometer essa indelicadeza de mandar vocês pra lá, mas por favor, desliguem as câmeras e não mostrem a minha jogada ensaiada. E isso cria-se uma relação de confiança. Câmeras. A partir do momento que você vai lá e relata tudo que o cara pediu pra que você não fizesse, Flavinho, você quebra uma relação de confiança. Não existe só tipo de relação. O cara pedir pra não mostrar a imagem, desligar as câmeras. Isso ninguém fica filmando se o cara pede para desligar as câmeras. Uma coisa é você não mostrar a imagem ele assessoria, não diante de um pedido explícito do clube. As câmeras até são viradas. Agora, e se o cara filmou, como o Passancani falou aqui? É o celular. Aí é outra história. O clube tem... Eu acho absurdo deixar o cara do lado de fora. Claro que eu acho absurdo. O cara tem que ter um espaço, o jornalista tem que ter um espaço dentro do clube. Hoje, do jeito que são as coisas, uma sala de imprensa, um lugar para trabalhar, um lugar para fazer a tal da passagem. Se o cara não quer que o treino seja visto por ninguém, ele faz o treino fechado. A sala de imprensa do Corinthians... Mas não precisa botar as pessoas lá de fora da rua. Flavinho, a sala de imprensa do Corinthians, primeiro que ela é inteira com isso filme. Ou seja, dificilmente da sala de imprensa você consegue filmar alguma coisa, ainda mais no campo 3-4. Você não vê, é impossível. Então, para não deixar ninguém lá fora, você pode deixar na sala de imprensa, que é muito boa. É uma sala boa, uma sala grande. O Corinthians não deixa ninguém na rua. O Corinthians não bota ninguém na rua. O São Paulo bota e o Palmeiras bota. Sim, que eu acho patético. Porque da sala de imprensa desses dois clubes, você vê o gramado. Só por isso. A do Corinthians não. A do Palmeiras fica até num patamar alto. Primeiro que a sala do Corinthians em relação à do São Paulo e a do Palmeiras é melhor, ela é maior. Não, mas a sala de imprensa do Corinthians, ô Facincani, geograficamente ela impede talvez aí a visualização do campo. Sim, no CT do São Paulo e do Palmeiras, por ser um negócio mais compacto. Mas isso que eu estou explicando. O cara consegue talvez só vou retomar um assunto. Eu quero falar assim, eu fui algum tempo da minha vida repórter. Fui repórter de rádio, fui repórter de televisão algum tempo da minha vida. Pouca coisa, uns 35 anos mais ou menos. É o seguinte, muitas vezes em seleção brasileira, em clubes, com vários treinadores, eu fazendo cobertura de clube de futebol, o treinador chegava e falava assim, gente, vou pedir um favor para vocês, eu vou ensaiar uma jogada agora de escanteio, vocês podem, por favor, não filmar? Não, beleza, filmar, ninguém filma. Tranquilo, isso está preservado, perfeito. A gente não filmava. Mas tinha o direito de relatar o que estava acontecendo, porque a obrigação do jornalista é relatar o que está acontecendo. Você como repórter conceituado que foi,
e ainda é um brilhante jornalista. Você já criou algumas relações, não vou dizer de amizade. Amizade é quando você vai na casa do cara, quando você chama o cara para ser seu padrinho no casamento, isso daí é amizade. Mas, por exemplo, você já construiu na sua trajetória relações de confiança. Já, possivelmente, algum jogador tenha pedido em determinado momento para que você não divulgasse alguma coisa. O cara chegou, pô, Pascoal, acho que é uma situação aí, é um cara que sempre te deu moral, um cara que sempre te tratou bem, um cara que sempre, quando estava saindo, procurava teu microfone para falar. Você criou ali um vínculo com o cara. O cara chegou e falou, pô, Pascoal, aconteceu, mas não divulga, porque isso daí vai acabar com um desdobramento que não vai ser bom para ninguém, não sei o quê. Um exemplo. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes. O que você fez? Você foi lá e vomitou tudo no microfone? Você não faz, cara. Depende do fato. Depende da relevância Depende do fato. Depende do que o cara... Agora, deixa eu só retomando esse assunto. Pode virar Pascoal e falar assim, Pascoal, vou te contar um negócio. Eu não existi, tá? Gente, olha o seguinte, o cara não, chega... mas é outra coisa. Ele tá contando alguma coisa pra que ele relaxe. Muitas vezes os caras saem do treino. O Sorbani tá aqui, o Flavinho tá aqui. O Facicano foi repórter. Então, os caras saem do treino, passam por você antes de chegar pra ir... Só pra alguma coisa. Aí fala, ó, tá estrigito ali, hein? Ó, tirou o cara, mas, pô, vai tirar o cara, mano. Não, mas aí tá dando a letra pra que você fale. Dá a letra, então. Entendeu? Aí, claro, é diferente. Claro, muitas vezes os caras falam pra você, ó, salário não veio, hein? Então, mas aí é a famosa letra. Não, tudo bem. O bicho ninguém viu. É uma situação diferente dessa. É diferente. Dessas, assim, o cara mostrar a imagem, eu concordo com o se o Corinthians, se o Carille, se o Palmeiras, se o Filipão, o São Paulo e o Cuca / Mancini, o Santos, Jorge São Paulo, não querem ir aqui no Rio Grande do Sul, não deixa ver. Não deixa entrar. Não deixa entrar. Exatamente. Não deixa entrar, põe na salinha de imprensa. A sala de imprensa do Palmeiras e do São Paulo dá pra ver o campo. Avisa. O Chicago, ele não treina mais nesse lugar. Tinha um lugar que chama Aberto Center, que eu conheci, que ele treinava lá. Então, quando ele ia treinar, o Phil Jackson, que era o técnico, ia treinar lá, que tava o Jordan e tudo mais, a gente ficava na sala de imprensa, descia uma cortina preta. Você não via a quadra. Na sala no CT do... E ele trabalhava. No Barcelona e os últimos 10 minutos era liberado para a imprensa entrar para fazer imagem e entrevistar as pessoas. O jogador arremessando, o outro no meio da quadra jogando, etc e tal. No Palmeiras e no São Paulo, faça a mesma coisa. Coloca uma cortina preta. Blackout, né? Um blackout, fecha e os jornalistas não estão ficando lá de fora. Também acho. Fica lá dentro. A mesma coisa vale pro Corinthians. E o primeiro que abre a cortina, como ele tá assinando uma assessoria, fica uma assessoria ali, o cara lá, o segurança. Não, o assessor de imprensa tá lá. Claro. Tá lá. Se o cara chega lá, escuta, ô velho, pô, não pode. Você não pode abrir a cortina aí. Tá fechado. Não, segurança. E o Corinthians vale a mesma coisa. Não quer que veja? Não deixa ver. Claro. Não deixa ver. Outra coisa, você está perguntando de guardar notícias. Você conhece um jogador de futebol, aí você encontra o cara numa casa de swing. Aí o cara chega pra você e fala, pô, por favor, não... Claro. Primeiro é a vida pessoal do cara. Agora, mas se ele tá lá com a rainha da Inglaterra, aí passa a ser notícia, entendeu? Aí você vai me desculpar, mas você tá aqui com a rainha da Inglaterra. E aí eu vou contar isso é relevante. O que aconteceu, fato que aconteceu comigo, com o Mirandinha, que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, foi vendido para o Newcastle da Inglaterra. Né? Aquele Mirandinha acho que nunca jogou no Corinthians, não, hein? Jogou? Jogou sim. Jogou em 91 no Corinthians. Jogou? Inclusive na Libertadores. O Mirandinha chegou para mim um dia, eu estava no treino do Palmeiras, eu tinha sempre o péssimo hábito de ir em todos os treinos. Poderia não ser o titular, o reserva, eu sempre ia em todos os treinos, como repórter de rádio. E ele saiu um dia do treino e falou para mim assim, Francisco Hernani Lima, que é o nome do Mirandinha. Aí ele chegou para mim e falou assim, Pascoal, eu vou falar um negócio para você. É o seguinte... Eu me vendi para o Newcastle da Inglaterra. 77, né? Eu vou embarcar... Não, 77 não. Não, 87. 87. Eu estou embarcando para a Inglaterra e para acertar o meu contrato com o Newcastle. Mas eu quero que você faça... Eu estou dando a notícia para você. Mas, por favor, não fala hoje. Porque eu estou embarcando hoje. Fala amanhã. Pô, perfeitamente. Perfeitamente. Ele me deu a notícia e eu... com o compromisso com ele, não falei na quinta, falei na sexta. O presidente do Palmeiras era um cara fenomenal, maravilhoso, o cara que eu tenho um carinho enorme por ele, Nelson Duque. Já faleceu. Nelson Duque, tinha um carinho enorme pelo seu Nelson, uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa. Eu dei a notícia e ele entrou na rádio que eu trabalhava, na Rádio Globo, e disse, não, eu não vendi o Mirandinha para o Newcastle. Eu falei, presidente, o senhor não vendeu mesmo.
Ele se vendeu por $1 milhão. Mas não está possível, eu não conversei com ninguém no Newcastle. Mas ele se vendeu, presidente. Ele está na Inglaterra e ele vai jogar no Newcastle. E ele foi jogar no Newcastle. Né? Porque o Miradinha me deu a notícia, eu não era para falar na quinta, para falar na sexta, falei na sexta. E aí, às vezes tem essa relação de confiança. O que o Carille está dizendo é que foi quebrada essa relação de confiança. Ele confiava em algumas pessoas que passaram imagens do treinador. Sabe? Não, é diferente. Mas é uma quebra de relação de confiança, entendeu? Nada, isso que você está contando é uma coisa que aconteceu lá. O que falou o Sormani e o Flavinho, eu tô de muito acordo. Eu acho que você não quer que o jornalista participe do seu treino, não abra a janela para a imprensa naquele dia. Ponto. Pronto. Tá errado. Bom, ele fechou sábado e domingo. Tem janela para a imprensa, mas vocês ficam na rua, depois vocês entram para a coletiva. Não abra. Eu acho isso ridículo por parte de qualquer clube. Não quer que a imprensa participe da atividade, é só não abrir o treino. É simples, vocês trabalham com toda a tranquilidade e preservação do mundo e a imprensa faz o papel dela fora. Acabou. Essa história de deixa na rua daqui a colar, vai um dia acontecer besteira. E já quase aconteceu, e eu já presenciei. É que eu não vou citar nada. Mas agora, em relação... Carille, agora você também. Não sabe o que está acontecendo, não quer citar. Não, já vi gente ser assaltada. Porta de ser repórter? É, deixa pra lá. Por causa disso. Foi você ou não? Não, foi um colega meu. Por causa disso, tá? Fica aí na rua. Enfim, e... Outro dia eu vi um repórter tirar o telefone no chão e estava meio chateado. Não, porque o próprio repórter fala assim, mesmo que ele não entre no CT, tá proibida a entrada no CT. O cara muitas vezes vai até a porta para dar o flash ao vivo ali da porta do clube. Fica ali na porta do CT. Isso é uma coisa importante que aí é diferente. Que o Mano tá falando. É diferente. O treino começa às 3. Aí o time avisa através da assessoria de imprensa, os portões serão abertos às 2h30. Se o cara chegar lá às 2h para fazer um flash, o clube não tem nada a ver com isso. Aí não tem nada a ver, nada a ver com isso. Claro. Não, tô dizendo que quando você chega no horário do treino e você só vai entrar depois. Você está falando em relação ao treino que já avisaram que está fechado. Inúmeras vezes, Pascoal, já cheguei em treino aqui. Que horas começa o treino? 3 horas. Se chegar às 3, só vão entrar às 4h30. Então avisa que 4h30 só os portões serão abertos. Sim, mas se chegou lá às 3, você teria que ter um acesso à sala de imprensa. Exatamente, perfeito. Não ficar na rua. Não ficar na rua, que é isso que eu tô falando. Então, o treino começa às 3, levem os jornalistas ou as pessoas credenciadas à sala de imprensa, uma sala que fique blindada ao gramado. Claro. Porque é o que o Sormani falou. Você coloca uma cortina, a sala do Corinthians é longe, você põe um segurança com um assessor ali acompanhando, acabou. Pascoal, a gente é repórter, sabe como é que é. O cara não vai abrir a cortina ali, sou o Zé Alegre, não vai fazer. Só falar uma coisa pra você. Em 90, o Lazzaroni fechava o treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo em Asti e não deixava ninguém ver. E tinha um prédio do lado. Todo mundo subia no prédio para ver o treino. Lógico. Todo mundo subia no prédio para ver o treino. Todos os treinos em Teresópolis eram transmitidos ao vivo. A gente transmitiu o treino aqui coletivo, polichinelo, tudo. Aquecimento, bobinho. A gente transmitiu tudo. Aí é aquela história. Mas até na Granja Comari não tem como... Você pode fechar o treino, mas as pessoas vão ver, porque tem um condomínio do lado. Exatamente. Aí, Pascoal, a CBF tem que ter a leitura de... um mês antes de começar a Copa do Mundo, a preparação da seleção, conversar com os condôminos, com as pessoas da casa, não permitia entrar de jornalista, já for. É o que eu tô falando. Você tem que ter algum jeito, se você não quer realmente que o seu treino seja filmado, de você se blindar. Seja, então, de você tentar, com os condôminos, fazer algum acordo, como é na Granja Comari, ou então, simplesmente, vá para um lugar que você não tem acesso. O CT da Portuguesa é do lado do CT do Corinthians. Como o CT do São Paulo é do lado do CT do Palmeiras. Exatamente. Do lado do CT do Palmeiras. Não é tão do lado, não dá para ver, porque não. É de muro. Não é de muro, não. É muro. Não. O campo lá no canto, o campo daqui dá no campo da Portuguesa. Agora tem um terreno ali do lado, Flavinho, que o CT que está colado com o muro da Portuguesa é o da base do Corinthians. O do Corinthians mesmo está lá atrás. Tudo bem, mas eu digo... O terreno é terreno com terreno. Só se o cara subir, só se o cara contratar um guindaste para ficar no alto do CT da Portuguesa. Estou falando dos CTs, são vizinhos de muro. São vizinhos de muro. E do lado do CT do Corinthians tem também a universidade.
a Universidade Paulista. Tem não, uma USP, tem a USP Leste, a USP Leste, não, mas peraí, mas é longe. Tem a estação do trem, agora tem a estação do trem que fica mais alta que o treino do Corinthians. Não, mas, se você for na estação do trem, você vê o treino do Corinthians. Pela declaração do Carille, foi alguém que estava muito próximo ali. Era alguém que estava trabalhando no CT. Porque ele fala assim, ó, sobre fechar o treino, algumas coisas vieram por meio de vocês. Aí ele cita os jornalistas. Por amigos do interior de São Paulo. Passaram jogadas nossas de bola parada. Isso me deixou muito chateado com relação à confiança. Aí ele continua aqui. Tem nomes de quem fez, né, no caso, esse ato. Ele falou aí. Mas assim como vocês têm fontes, não vou falar. Mas agora que está o negócio aqui, Pascoal. Para essas pessoas eu olho torto, sei quem são. Aconteceu em 2 jogos, com 2 pessoas da minha confiança. Ou seja... Ele falou aí. Acabou de... Entendeu? Acabou de é uma situação, então, mas é uma situação que ele falou, não é a primeira vez que acontece, já foi a segunda, e com 2 pessoas que era, teoricamente, da confiança dele. Esses setoristas, Facincani, são caras que cobrem o clube todo dia. São caras que estão sempre ali. Sim. E para o cara ter uma relação de confiança, que nem eu falo, mas aí é antiético, não sei o que, não acho, cara, não acho. É porque você vive ali diariamente, praticamente, com a pessoa. Você não precisa ser amigo, você cria um vínculo de respeito. Óbvio que cria. Um vínculo respeitoso. Até uma amizade. Até uma amizade. Você cria um respeito. Mas, mano, não tô entendendo o que você está falando. O que eu tô dizendo... Não, o Mano tem razão e tá chateado. Ele pode estar chateado com quem ele quiser, mas, gente, entenda o seguinte. O trabalho da imprensa não é trabalhar para o Corinthians. O trabalho do trabalhar no Corinthians. Mas é trabalhar para o leitor, para mas dentro do Corinthians. Sim, porque é o objeto de observação do repórter. Poxa, que é isso? Mas eu acho que qualquer atitude que ele tenha, Flavinho, que quebra essa relação de confiança... mas azar, vai lá no cara e fala, você e você não vão ser mais credenciados, porque... Mas aí tem que ter prova, porque você e você levaram... Tá aqui, ó, um vídeo que eu recebi do fulano de tal... Tá aqui com a sua autoria e você mandou não sei o que esse vídeo. Agora, por isso que eu falei com essa conversinha, é isso. Por isso que eu falei, ele tem que controlar dizer a imprensa. Não, isso quem concordo quem é. E cabe o que ao Corinthians, aconteceu. E cabe ao Corinthians... Tomar uma medida administrativa. Põe o repórter do Estadão, vai lá, o Corinthians manda um ofício para o Estadão, fala assim, ó, senhor Estado de São Paulo, o seu repórter fulano de tal, senhora Gazeta de Taubaté, o seu repórter fulano de tal... transmitiu num treino tal dia do dia tal, no qual as imagens eram proibidas, ninguém filmou. Eu tô de acordo. Transmitiu o papel de informante de um outro clube. Então o seu repórter está descredenciado. Isso que eu falei. Mano, não quer que veja? Não deixa ver. Não deixa ver. Não deixa ver.